E porque ele vive, há esperança sempre. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui do Ajustando as Velas para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me aí na sua vida. E hoje nós vamos falar sobre a Páscoa, né? Essa semana a gente está falando sobre a Páscoa. Existe um momento na história da humanidade em que o céu pareceu se calar e, ao mesmo tempo, falou mais alto do que nunca, né? Os últimos dias de Jesus Cristo não foram apenas o fim de uma vida mortal, mas foi o início da maior demonstração de amor já vista. Hoje eu quero te levar, fazer algo diferente, te levar no dia a dia, nos últimos momentos, nas últimas horas do Salvador aqui nessa terra. Desde o momento que ele partiu o pão e até o momento em que ele venceu a morte. Tudo começa na quinta-feira, na última ceia, onde então uma sala simples foi escolhida, iluminada por lamparinas. Jesus se reúne com os seus apóstolos. É a celebração da Páscoa, né? Mas naquela noite algo mudaria para sempre. Ele pega o pão, parte e dizendo, né, este é o meu corpo que é dado por vós. Depois o cálice, esse é o meu sangue derramado por vós. Ali nasce então o sacramento. Um convite eterno, né? Lembre-se de mim. Esse é o convite do sacramento. Lembrem-se de mim. Mas não parou por aí tudo aquilo, né? O mestre então se levanta, pega uma bacia, uma toalha e começa a lavar os pés de cada um dos seus apóstolos, até mesmo daquele que iria traí-lo. Um silêncio, assim, um constrangimento, né? Um amor puro de Cristo por eles. Naquela noite, então, ele ensinou grandeza, ensinou serviço, ensinou humildade. Mas também pairava-se uma tristeza no ar, né? Jesus declara que ele seria traído e mesmo assim ele continuou ensinando sobre o amor, sobre permanecer firmes, né? Sobre nunca desistir, porque ele sabe, né? Ele sabia o que estava por vir. Depois da ceia, então, ele vai para o jardim do Getsemane. Eles cantam hinos e tal, e saem dali e vão para o jardim do Getsemane. Um lugar das oliveiras ali, né? Um lugar de oração. Mas naquela noite específica seria um lugar de agonia, de muita dor. Ele se afasta dos discípulos, cai de joelhos e começa a orar. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Então, vem uma submissão perfeita, né? Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Seja feita como tu queres, Senhor, não como eu quero. E ali algo incompreensível ao entendimento humano acontece, né? Jesus toma sobre si não apenas os pecados, mas as dores, as doenças, as angústias de toda a humanidade. A dor é tão profunda que ele sangra pelos poros. Ele que nunca pecou, que sentiu o peso dos pecados de todos nós ali, sozinho, ninguém estava com ele. Seus discípulos estavam dormindo, o mundo não percebeu, mas ali a salvação estava sendo conquistada. Então passos se aproximaram, tochas acesas, soldados, um beijo de alguém que o trai. Jesus é preso sem resistência nenhuma, porque ele sabia que aquilo tudo era preciso acontecer. Na sexta-feira de madrugada, quer dizer, já tinha acabado a quinta-feira de madrugada, ele é levado a julgamento, um julgamento injusto, porque a noite não tinha terminado, né? Jesus está sendo julgado, falsas testemunhas, acusações distorcidas, injustiça. Ele é levado de um julgamento a outro, silencioso, digno, ele se mantém. Aquele que é a própria verdade sendo condenado por mentiras, ele é ridicularizado, agredido e rejeitado. E o povo grita, crucifica-o, mesmo sem culpa, ele é entregue à morte. O sol nasce, mas aquele não é um dia comum. Jesus é açoitado, é ferido, é humilhado.
Uma coroa de espinhos é colocado sobre a sua cabeça. Ele carrega a cruz, passo após passo. Ele está tão esgotado, tão cansado, que ele não consegue carregar a cruz por todo o caminho, ele carrega parte do caminho. Ele se sente só. Onde estavam, eu me pergunto, né? Onde estavam aqueles que o seguiram, aqueles que ele curou, aqueles que ele ensinou, que ele amou, onde estavam? Até aquele momento ele sabia intelectualmente que passaria por tudo isso. Traição, negação, abandono, humilhação, dores terríveis. Mas ele continua a caminhar até o Gólgota. Ali ele é pregado. Mãos e pés levantam a cruz e nela o Filho de Deus, para que todos vissem, pasmassem, insultassem, escarnecessem o mais grandioso de todos, o Rei dos Reis, o Criador de todas as coisas, o homem mais puro, inocente que pisou nessa terra, pendurado entre o céu e a terra. Mesmo assim ele fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quem faria isso? Quem em meio à dor extrema consegue perdoar? Então os céus escurecem. Trevas cobrem a terra por 3 horas. Uma forte tempestade vem, escuridão. A própria natureza sente a dor. E pela hora nona, ou seja, ao redor das 3 da tarde, um alto brado que ultrapassava o mais agoniado clamor de sofrimento físico partiu da cruz central, rasgando a medonha escuridão. Era a voz de Cristo: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo sabia que seria abandonado por todos, menos que seria desamparado por seu próprio Pai. Aquele que nunca saía de perto dele, aquele que sempre estava com ele. Mas isso era necessário, para que soubesse como os homens e mulheres se sentem quando perdem a presença do Espírito de Deus. Agora ele conhecia todas as dores que cada um de nós sente, né? E por fim, quando o martírio expiatório chega a seu doloroso fim e a vitória fora conquistada, e o Filho de Deus cumprir a vontade de seu Pai em todas as coisas, ele disse: está consumado, e voluntariamente entregou o Espírito. Não foi tirado dele o Espírito, ele entregou. O véu do templo se rasga, a morte parece que venceu, né? Mas isso ainda não tinha acabado. Acabou a sexta-feira. No sábado, então, Cristo é colocado lá no sepulcro, a pedra seria, então, selando a entrada, né? Os guardas vigiando. Para muitos é o fim. Os discípulos choram, o medo toma conta de todo mundo. O céu parece silencioso, né? O sábado inteiro ali parecia que havia um silêncio, mas o que ninguém vê é que a obra continuava, né? Ele estava no mundo espiritual, ele levou luz e esperança para aquelas pessoas, mesmo na morte ele estava salvando. Aí chega o domingo, então o terceiro dia, ainda está escuro quando uma mulher se aproxima do sepulcro, Maria Madalena. Ela espera encontrar a morte, mas encontra um milagre. A pedra foi removida, o túmulo estava vazio, confusão, lágrimas, até que uma voz chama Maria. Ela reconhece, é ele, vivo. Jesus ressuscitou, não é um espírito, não é uma lembrança, é real. O corpo e o espírito reunidos novamente. Ele venceu a morte, não apenas por ele, mas por cada um de nós. A história da Páscoa, mas é uma história de vitória, não é de derrota, é de vitória. Cristo sofreu por você, morreu por você, ressuscitou por você. Isso significa que a dor não é o fim, o pecado não é o fim, a morte não é o fim, porque ele vive. E porque ele vive, há esperança, sempre, sempre haverá esperança. Por causa dele, por meio dele.
E quando eu penso nessa história, quando eu penso em tudo isso que aconteceu com o Salvador, será que eu estou fazendo valer tudo isso na minha vida? Todo esse sacrifício, tudo que ele fez, será que eu não sou merecedor de tudo isso, de todo esse sofrimento? E ele nem exige de mim que eu faça o mesmo que ele fez por mim, jamais. A única coisa que ele quer de mim, que ele quer de você, é que nós guardemos os mandamentos, que nós sejamos fiéis e que nós nos lembremos dele. É simples assim. Que nós tomemos sobre nós o nome dele. E ao guardarmos os mandamentos, lembrarmos dele todos os dias. E se a gente tomar sobre nós o nome dele, nós vamos ter o Espírito do Senhor sobre nós todos os dias da nossa vida. É isso que ele quer, que nós nos transformemos, que nós mudemos. Todas essas dores, tudo isso que ele passou, tem que valer alguma coisa. Eu sei que vale, mas eu digo, valer alguma coisa na nossa vida, no individual, eu estou dizendo. Ele salvou a humanidade, ele proporcionou para toda a humanidade a salvação, a redenção, a ressurreição, promessas ele nos deu, nos deu tantas coisas. Então, a gente precisa fazer valer tudo isso, sabe? E nessa Páscoa, e tudo bem da gente pensar em chocolate, tudo bem da gente pensar, enfim, né, na comida, nos enfeites, como no Natal, mas nós não podemos nos esquecer de Cristo todos os dias. Não podemos nos esquecer de tudo que ele fez por mim e por você. Então, fica aqui a minha mensagem, um pouco mais curta, né, bem mais curta, na verdade, essa semana, mas porque eu queria só expressar os meus sentimentos a respeito do Salvador para você. E falando desses últimos momentos terríveis, de dores agonizantes e inimagináveis, incompreensível para nós, mas ele sabia de tudo. Ele sabia que era necessário. E que amor grandioso nosso Pai Celestial tem por mim e por você. Que amor é difícil até difícil não, é impossível de mensurar esse amor, entregando o seu próprio filho em seu favor e em meu favor. Que possamos nessa Páscoa nos lembrar que ele vive. E volto a repetir, e se ele vive, há esperança. Há esperança para sempre. Sempre há esperança. Ah, mas a minha vida está assim, a minha vida está assado, estou sofrendo, todo mundo está. Não se esqueça disso. Mas não se esqueça de que Cristo é a salvação. Cristo é aquele que tomou as suas dores e agora ele só quer que você guarde os mandamentos, que você se lembre dele, que você tome sobre você o nome dele. É isso. E se você fizer isso, você vai ter o Espírito. E tendo o Espírito, você vai se transformar em alguém como ele é. E é isso que ele quer, que a gente seja como ele é. E eu tenho certeza que se você se esforçar, se eu me esforçar, a gente vai conseguir ser como Cristo ele é. Porque é isso que o Pai deseja. Bom, talvez a gente não consiga nessa vida. E tá tudo bem. Nós não vamos conseguir mesmo. Eu estou muito longe disso. Mas a gente vai fazer o melhor que a gente pode. Então, faça o seu melhor. Se dedica. Seja mais fiel, mais limpo, mais puro. Fica mais perto de Deus. Guarde os mandamentos. Seja digno. Você não vai ser perfeito aqui nessa vida, mas digno você pode ser. Então faça isso. E lembre-se nessa Páscoa do quanto nosso Pai Celestial te ama. E do quanto Cristo te ama. Porque
ele vive, há esperança. Sempre há esperança. Te vejo no próximo vídeo.